O STJ decidiu sobre a existência ou não de prazo prescricional para apuração de infrações administrativas pelas administrações estaduais e municipais. Isso foi objeto do tema de número 1294 e aqui a gente trata sobre prescrição intercorrente, que eu já abordei no meu vídeo sobre o tema 1293, que é um vídeo que trata sobre infrações aduaneiras. Eu fiz uma introdução sobre a aplicação de prazos prescricionais nos processos administrativos. Então, eu vou aproveitar uma parte desse vídeo e volto aqui ao final para vocês verem o que foi decidido agora pelo STJ. Então, vamos lá para o vídeo. Primeiramente, é preciso ter uma noção sobre os prazos que incidem na constituição de um crédito administrativo e também na sua cobrança. Eu fiz aqui um fluxograma com o andar do processo, né? Então, vamos dizer que tem uma infração, que aqui pode ser uma infração aduaneira, e depois dessa infração, o que é que acontece? Vem um fiscal e autua, né? Vai notificar aquele exportador ou importador de que houve uma infração. A autuação é justamente a abertura do processo administrativo, que, uma vez proferida a decisão definitiva, vai essa multa para inscrição em dívida ativa, que aí é calculado o valor dela, e uma vez inscrito em dívida ativa, essa multa vai geralmente para a procuradoria fazer a cobrança judicial via execução fiscal. Então, é normal aqui, até a inscrição em dívida ativa, acontecer administrativamente, ou seja, naquele órgão que constitui, que fez a autuação, e uma vez inscrito em dívida, aí geralmente passa para a procuradoria. Se foi uma multa de uma autarquia federal, por exemplo, normalmente essa cobrança vai ser feita pela Procuradoria Geral Federal. Se foi feita a multa por agentes, por exemplo, da Receita Federal, aí normalmente vai para a Procuradoria da Fazenda Nacional fazer a cobrança. E a gente tem prazos diferentes em todo esse fluxo aqui, certo? A gente vai ter, primeiramente, um prazo que é decadencial. Eu entendo que tecnicamente seria um prazo decadencial, porque é um prazo que se aplica ao exercício de um direito potestativo da administração pública de constituir um crédito. De toda forma, a Lei 9.873/99, que é a lei federal que trata sobre o prazo prescricional para a constituição e cobrança de multas no exercício do poder de polícia, ele fala em prescrição da ação punitiva. A meu ver, há uma tecnia no legislador ao falar em prescrição, seria uma decadência, como, por exemplo, o Código Tributário Nacional fala, mas o fato é que entre a infração e a autuação existe um prazo que, como eu disse, o CTN chama de decadência, a Lei 9.873 chama de prescrição da ação punitiva, e para a infração administrativa, né, portanto, que é autuada no exercício do poder de polícia, o prazo é de 5 anos a contar da infração, salvo se o fato também for crime, e aí o prazo será o mesmo da infração penal. Por sua vez, nas infrações que dizem respeito a créditos tributários, o prazo também é de 5 anos, previsto no CTN, tá certo? Mas aí vem a questão se após a autuação pode haver a chamada prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é a que acontece entre a autuação do processo, entre a abertura do processo administrativo e a decisão definitiva. Então, ela existe justamente para dar alguma segurança jurídica ao contribuinte ou ao administrado, porque se o processo dele ficar parado, engavetado por 10 anos, né, aí ele não pode ser surpreendido lá na frente com uma cobrança que foi, vamos dizer, desengavetada, né? Então, essa prescrição intercorrente ela é prevista para isso, para quando o processo administrativo ele fica paralisado por muito tempo. E uma vez constituído definitivamente o crédito, a gente passa a falar em prescrição da ação executiva. O CTN fala apenas em prescrição, sem fazer distinção, até porque o CTN fala em decadência quanto ao prazo para a constituição. E esse prazo aqui é de 5 anos, tanto para o crédito tributário quanto para o crédito não tributário, certo? Vai ter uma diferença aqui, porque quanto ao crédito não tributário, ou seja, de natureza administrativa,
A lei de execução fiscal tem a previsão de que, uma vez inscrito em dívida ativa, o ato da inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional por 180 dias. No crédito tributário, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição em dívida ativa não suspende o prazo, porque prescrição é uma matéria sujeita à regulamentação por lei complementar. Logo, uma lei ordinária, que é o caso da Lei 6.830, ela não poderia regulamentar prazos prescricionais de créditos tributários. Portanto, essa suspensão aqui existe apenas para créditos não tributários, que é o caso, por exemplo, de infrações administrativas exclusivamente sobre direito aduaneiro, né? Agora, o assunto mesmo do tema do STJ é da prescrição intercorrente, que é, como eu já disse, essa prescrição que vai entre a autuação e a decisão definitiva. E aqui, mais uma vez, vai ter diferença de tratamento entre a matéria tributária e a não tributária. Por quê? Na matéria tributária, não há prescrição intercorrente. Primeiramente porque o CTN dispõe que a pendência do processo administrativo é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, se o crédito tributário ele não pode ser exigido, logo também não pode ser exercida a pretensão de cobrança. E, por sua vez, o artigo 5º da Lei 9.873/99, que prevê a prescrição intercorrente, essa lei, né, como eu já mencionei, ele dispõe que ela não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. Portanto, a prescrição intercorrente não se aplica a infrações disciplinares nem a créditos tributários. Além disso, como eu já mencionei anteriormente, a questão da prescrição em matéria tributária é sujeita à reserva de lei complementar. Então, a Lei 9.873, por ser uma lei ordinária, também não poderia tratar sobre isso aqui. Então, por esses motivos, os créditos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente. Então, enquanto durar o processo administrativo fiscal, não corre prazo prescricional, certo? Então, após a autuação, até o encerramento do processo administrativo fiscal, não corre qualquer prazo. Encerrado o processo administrativo fiscal, aí começa a correr o prazo prescricional, né? Já no caso das infrações administrativas, aquelas decorrentes do exercício do poder de polícia, aí, como eu já mencionei, né, a Lei 9.873, ela prevê uma prescrição intercorrente em caso de o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, ou seja, quando não houver, nesses 3 anos, nenhum ato da administração direcionado à apuração do crédito. Eu trouxe aqui até a redação da lei para a gente ler aqui juntos e ficar mais claro. Então, o artigo 1º fala primeiramente sobre o prazo prescricional da ação punitiva, né, que é aquele prazo que eu digo que é, na verdade, um prazo decadencial, né, que aí diz que prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar a infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. E aí o parágrafo 1º fala sobre a prescrição intercorrente. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Enfim, é um prazo de 3 anos. Se o processo ficar parado, a Lei 9.873 ainda fala de algumas situações de interrupção de prazo prescricional, mas a rigor, se houver um ato que dê impulso ao processo buscando a apuração do crédito ou da infração, a interrupção desse prazo aqui, tá certo? É um prazo de 3 anos, portanto é um prazo menor do que o prazo para autuar, que é um prazo de 5 anos, como eu mencionei lá atrás. Então, avançando aqui para dezembro de 2025, porque recentemente o STJ decidiu o tema 1294 e confirmou o que eu já tinha mencionado no vídeo anterior sobre as infrações aduaneiras, o entendimento de que não se aplica o prazo prescricional da Lei 9.873/99 às administrações públicas estaduais e municipais. Já havia essa sinalização em votos anteriores do STJ,
E agora ficou, de fato, explicitado nesse novo tema esse entendimento no sentido de que a Lei 9873 se aplica apenas à administração pública federal e que o Decreto 20.910, que trata sobre a prescrição, e aí se aplica a todas as administrações públicas, mas esse decreto ele não aborda em nenhum momento a prescrição intercorrente, e o STJ disse que, ainda que haja uma corrente doutrinária e jurisprudencial, no sentido de que seria necessária a aplicação por analogia do estabelecido para a prescrição intercorrente para a administração pública federal, por uma questão de garantir uma segurança jurídica aos administrados, mas o STJ foi no sentido de que deve ser respeitado o princípio da separação de poderes e não poderia o Poder Judiciário suprir essa omissão legislativa para passar a reconhecer um prazo prescricional que inexiste na legislação. Então, a tese ficou assim redigida pelo STJ: o Decreto 20.910 não dispõe sobre a prescrição intercorrente, não podendo ser utilizado como referência normativa para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais e municipais, ainda que por analogia. Então, aqui, na verdade, o STJ está dizendo que tanto o decreto não trata sobre prescrição intercorrente, como também não pode ser aplicada a Lei 9873, por analogia também às administrações públicas estaduais e municipais. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostarem do conteúdo, cliquem no botão de curtir e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima.